Fora do ar ainda. Oi, pessoal, muito boa noite. Hoje, dia 24 de março de 2014, começa mais uma palestra da série Indicadores. Boa noite, Xará, André Machado. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tranquilo aí? Tô bem tranquilo, mas agora, você que gosta de BBB, agora nós somos BBB menos. Explica isso pro pessoal aí, o que que é esse BBB menos aí? Então, eu estava aqui preparando aqui a apresentação para a aula de hoje, palestra de hoje. De repente pipocou na minha tela o rebaixamento do rate pela Standard Poor's, né? Fomos rebaixados de BBB para BBB menos, ou seja, continuamos no grau de investimento, mas no último degrau, abaixo de BBB menos, ou seja, BB, que seria o próximo degrau, BB mais no caso, a gente estaria em grau especulativo, né? Então fomos Você- rebaixados hoje, só que eu estava discutindo até com o André aqui, eu acho que está precificado isso no mercado, eu acho que não vai ser aquela loucura que a gente estava falando alguns dias atrás, caso a gente tivesse essa nota rebaixada. Perfeito, Xará. Então significa, BBB menos significa que a gente está na beira do barranco, né? A Bom, beira das... exatamente aqui. Bom, Xará, Mas pera só um pouquinho. Vai tocando aqui, deixa eu só atender o telefone aqui, só um segundo. Mas tem uma informação bem importante nessa notícia do rebaixamento, que não é só o fato da gente ter sido rebaixado para BBB menos. Eu acho que a principal notícia, de repente, muita gente não está se tocando, principalmente quem não é profissional do mercado, é que a perspectiva da nota agora é estável. Antes a gente estava no BBB, só com perspectiva negativa. Beleza, fomos rebaixados para BBB menos, só que com perspectiva estável. Ou seja, a própria Standard Poor's diz que não tem nenhuma perspectiva no curto, médio prazo, digamos, de novos rebaixamentos. Ou seja, continuaríamos aí, pela visão deles, no curto prazo, médio prazo, ainda com grau de investimento. Talvez isso seja interpretado pelo mercado como uma coisa boa, né? Dentro daquela linha de olhar o lado meio cheio do copo e não o lado meio vazio, e talvez o mercado amanhã surpreenda. E mais ainda, o fato da gente ter experimentado uma alta dias depois da reunião da Standard Poor's com o governo, e normalmente a Standard Poor's faz essas reuniões antes de rebaixamento, assim como antes de uma alta, uma reunião de cortesia para avisar, né, antecipadamente o governo. Na época, nos dias antes dessa visita de cortesia, todo mundo começou a comentar isso, mas logo foi desmentido que não tinha nada a ver, que não era para rebaixar, etc, blá blá blá. No entanto, fomos rebaixados hoje, ou seja, está claro que a visita foi para isso, sim, para avisar o governo, e logo depois dessa notícia tivemos essa alta considerável, né? Ou seja, será que isso ficou restrito às paredes do palácio? Será que isso já não vazou para o mercado? E a questão da perspectiva estável não levou o mercado a realmente olhar o lado meio cheio do copo, se tranquilizar e provocou essas altas? Enfim, vamos saber isso amanhã. Ok? Só um Bom, segundo, perfeito. deixa eu ligar no telefone aqui para não atrapalhar. Beleza. Bom, então deixa eu só falar com o pessoal. Hoje é a quarta palestra da série Indicadores. A gente já falou sobre IFR, MACD e OBV. Por sinal, a palestra de OBV, bastante gente comentando, bastante gente passou a usar o indicador. E as próximas palestras, lembrando que a gente sempre faz de 15 em 15 dias ao vivo, mas essas palestras vão para o YouTube, então você pode, em qualquer momento, entrar lá no meu canal do YouTube, procura lá por André Moraes, daqui a pouco até mostro o caminho, vocês vão poder assistir essas palestras todas lá. Então, elas acontecem de 15 em 15 dias, a próxima é no dia 7 de abril de 2014, sobre médias móveis. Já fica todo mundo convidado para assistir a próxima palestra daqui a 15 dias. Tô certo, Xará? Isso aí, daqui a 15 dias, a quinta palestra da série Indicadores. Beleza. Hoje a gente vai falar sobre o que, Xará? Manda lá. Hoje vamos falar de bandas de Bollinger, é um indicador bastante interessante, muito útil, e eu vou seguir a mesma linha das outras três palestras, ou seja, eu vou evitar tratar o indicador como uma ferramenta de construção de setup
e sim utilizá-lo como uma ferramenta de análise, ou seja, para complementar a análise que a gente vem fazendo no preço. Foi assim com o IFR, foi assim com o MACD, foi assim com o ABV, talvez daí o grande sucesso do ABV. Como você falou, o ABV, eu não esperava esse retorno tão positivo, tão fantástico sobre o ABV. Estou vendo muita gente utilizando, muita gente incorporando o ABV nos seus setups, nos seus trade systems, apesar de eu mesmo, como digo, não gosto de operar trade system, não gosto de operar setups, mas para quem tem disciplina é super interessante essa abordagem, é que eu gosto realmente de fazer aquela análise mais ampla para cada trade que eu executo, né, o que a gente chama de um trading discricionário, ou seja, você analisa uma série de informações, mas a banda de Bollinger vai vou seguir o mesmo roteiro, ou seja, eu vou analisar, vou explicar como funciona e ver como fazer uma análise em cima disso, mais do que simplesmente ficar desenvolvendo ou criando setups em cima desse indicador. Legal. Xará, enquanto você organiza aí o seu PowerPoint, deixa eu dar um aviso aqui. É, a gente, na verdade, eu vou fazer um curso e acho que você vai fazer um curso também. Então, eu estou aqui no site da Rico, rico.com.vc, em Aprenda Cursos. Vamos primeiro falar do seu aqui. Deixa eu ver se já está aqui. Operando divergência e indicadores análise técnica. É esse, Xará? Isso aí, mês que vem. Mês que vem, dia 29/4, quer dizer. Daqui a um mês e 5 dias, né? E amanhã Então, tem uma palestra com esse tema é uma palestra de degustação para vocês terem uma ideia do que vai ser abordado no curso. legal, legal, beleza. Bom, o curso é 179 para não cliente, 125 para cliente rico. Daqui a um mês e pouco o pessoal já pode ir se programando. Você vai falar sobre IFR, MACD, OBV, divergente alto, legal. É bem mais do que você já falou aqui nessas palestras, né? Então fica todo mundo convidado para participar. E também, pessoal, esse final de semana eu vou fazer esse curso aqui, ó. Vamos lá. Operações Day Trade, método André Moraes. Então, clicando aqui, vocês vão ver. É um curso de um dia inteiro de sábado, começa às 9h, teoricamente acaba às 5 da tarde. Para quem é cliente da Rico, custa 490 e quem não é cliente, custa 540. Na verdade, pode ser gratuito tanto para cliente como para não cliente. Daqui a pouco eu explico, né? Então, o que a gente vai dar são esses 63 itens, fazendo introdução, psicologia, aspecto operacional, gerenciamento de risco, análise técnica, inclusive, a gente vai falar. Não é mais importante, mas a gente vai falar também. E principalmente sobre estratégias operacionais, né? Então, são as estratégias que a gente usa para fazer operações como as que a gente faz nas salas do trade ao vivo, né? Bom, de qualquer forma, vamos lá voltar para preço, que isso aqui é interessante, tá? O cara que é cliente, ele vai pagar 490 e ele recebe depois isso em corretagem. Então você paga em até 12 vezes, acho que é com juros, eu ia falar sem juros, mas eu não sei, eu acho que é com juros, não pago seguro, mas até 4 vezes, 5 vezes, não tem nem juro. E depois você tem um mês para usar exatamente esses 490, que são 50 ordens Bovespa ou 500 mini contratos BMF de forma gratuita. Tá ok? Então o curso acaba voltando para o cliente que faz o day trade. E quem não é cliente, é fácil. Abra a conta lá na Rico e você vai ter o curso gratuito, tá ok? Não, eu não quero ser cliente. Então você vai pagar 540. Para quem simplesmente abrir a conta, manda um e-mail lá para agora eu nem sei qual que é, educacional@rico.com.vc, tá tudo certo, vocês vão poder curtir o curso aí de forma gratuita também, tá? Xará, tá contigo. Beleza, vou compartilhar aqui minha tela. Bom, estão vendo minha tela? Tudo certo aí? Minha tela à vista para todos? Não, para mim travou aqui, mas deve ser só para mim aí. O pessoal deve estar te vendo. Deixa eu ver aí só. Opa, vamos lá. Eu não estou vendo ainda, mas deixa eu atualizar aqui, porque eu acho que só o meu que está travado aqui, tá? Bom, vamos enrolando aqui um pouco aqui. Vamos falar do BBB. Vou começar. BBB menos. Vou falar um pouco sobre mim. Eu acho que, como já é a quarta palestra, Aí, tá aparecendo? apareceu, Xará. Legal. Bom, eu vou fazer Agora uma sim. apresentação rápida sobre mim. Apesar de ser a quarta palestra, eu acredito que boa parte de quem está assistindo essa quarta palestra assistiu as anteriores.
mas como houve uma divulgação aí pelos próprios participantes aí nas últimas 2 semanas, pode ser que tenha gente nova. Então vamos lá. Meu nome é André Machado, eu sou trader desde 2002. Comecei a dar aula em 2006, porque na época vários amigos me viam com gráficos abertos, etc., perguntavam o que eu estava fazendo, e eu contava das minhas histórias na bolsa, como quebrei em 2005, como ganhei dinheiro também antes disso, etc. E eu acabava invariavelmente me pedindo para aprender, e eu acabei montando algumas turmas, na verdade foram 3 turmas, 3 ou 4 turmas para muitos amigos. E em 2006 eu acabei, isso em 2006, em 2007 numa workshop que eu fui na CMA para aprender a usar o Series 4, que eu utilizava na época outra plataforma, acabaram me convidando para ser professor, e sou professor desde 2007 por essas instituições de mercado financeiro. Sendo que eu sou professor da Bovespa há 2 anos, no caso, professor titular de análise técnica, estreando aí um curso novo, que a ementa é 100% minha, agora em maio, que seria um curso de análise técnica voltadas para o mercado de derivativos. Bom, com muito prazer eu tenho agora atuado aí junto com o André Moraes, eu sou convidado dele para dar palestras aí no Trade ao Vivo, como hoje, também na Rico, tenho um orgulho enorme aí dessa parceria. E hoje nós vamos falar, então, seguindo a série Indicadores, são 8 palestras programadas, vamos falar sobre bandas de Bollinger. Assim como nas 3 palestras anteriores, IFR, MACD e OBV, a minha ideia é usar os indicadores como uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão, ou seja, para corroborar, para ratificar algo que nós estejamos vendo no preço. Tá ok? Como todos sabem, é possível se criar uma série de setups, trade systems à base de indicadores, mas eu sou o que nós chamamos de trader discricionário, ou seja, eu gosto de analisar o que eu estou vendo, eu gosto de raciocinar, pensar, eu não faço trades de uma maneira mecânica, né? O que é um trader mecânico? É aquele que segue um setup, a média cruzou, compra, a média cruzou, de volta deu venda. Eu não faço isso. Então, a banda de Bollinger, eu vou fazer a palestra de hoje usando essa mesma filosofia, tá ok? Vamos lá. Bom, para quem já assistiu as outras 3 palestras, os primeiros 3 slides são os mesmos. Por quê? Justamente corroborando o que eu acabei de dizer, eu vou fazer uma comparação entre a análise técnica do passado e a análise técnica dos dias atuais. Isso é necessário para quem não assistiu às palestras anteriores. Bom, como é que era a análise técnica no passado, né? A teoria de Down foi uma compilação dos estudos feitos por Charles Down no século XIX. Na verdade, a teoria de Down nasceu depois da morte do Charles Down, né? Ele, na verdade, ele não digamos, não criou a análise técnica, ele utilizava, né, alguns princípios para fazer a análise do preço, e esses princípios foram compilados por seus seguidores após sua morte e vieram a ser chamados de teoria de Down. O que é a teoria de Down? São uma série de princípios, 6 princípios, onde o primeiro deles, né, é o preço desconta tudo. Por incrível que pareça, esse é o princípio que tem o título, o nome mais simples, e eu acho que por isso talvez seja o que menos seja dado atenção, né? Ele é a base de simplesmente tudo na análise técnica, ou seja, todas as informações que nós precisamos ter para tomar decisão estão embutidas no preço. Inclusive, eu acho que por si só, este princípio contradiz tudo que, por exemplo, os detratores da análise técnica, alguns analistas fundamentalistas falam da análise técnica, porque o preço, inclusive, inclui todas as informações levantadas pelos analistas fundamentalistas, que com isso levaram eles a algumas tomadas de decisão, seja de compra ou de venda, e isso impactou no preço. Então o preço desconta tudo, isso é a base da análise técnica, né? Daria para a gente fazer uma aula, um curso de 8 horas falando só desse princípio sem parar, né? Infelizmente esse princípio, eu chamo inclusive a teoria de Dow, eu gosto de chamar de análise técnica fundamental, porque
quem fica atento à análise técnica clássica, né, essa análise técnica do passado, na verdade, são as pessoas que têm uma base sólida, uma base bem fundamentada de análise técnica. E isso, fazendo analogia com o ensino das crianças, né, é a base de tudo, né? Se você não tiver uma base sólida, você não pode ter um ensino médio adequado, um universitário adequado. Por quê? Porque a tua base é fraca. Então, a análise técnica, realmente, o mais importante é a teoria de Down, na minha percepção, né? E no passado, desculpa, no passado, felizmente, né, as pessoas davam muita atenção a isso, porque era essa a ferramenta que elas dispunham para tomada de decisão. Analisar o preço, analisar a tendência, analisar suporte, resistência, analisar o volume, ok? Bom, esse aqui é um gráfico, inclusive, do maior trader de todos os tempos, né, que eu encontrei pesquisando. Então, dizem que é um gráfico que veio do Jesse Livermore, né, o maior trader da história de Wall Street. Então dá para ver claramente que, apesar na biografia dele ele não comentar em nenhum momento que ele era um analista técnico, que ele seguia teoria de Dow ou coisa parecida, dá para perceber que a tomada de decisão dele era basicamente por conta disso, né, da análise do preço, da tendência, etc. E aqui ao lado nós temos o famoso book de ofertas, né, no caso, book de ofertas não, desculpa, o Times and Trades da época, né, ou seja, a fita dos negócios executados na bolsa. Bom, isso era no passado. Como é que é hoje? Hoje, né, todo mundo tem um computador, ou dois, ou três, hoje está tão barato, né? Todas as corretoras, todos os operadores têm computadores na mesa, com múltiplos monitores, etc. Então, o advento da computação permitiu que uma série de ferramentas fossem criadas, né? E é o que nós chamamos de análise técnica computadorizada, ou seja, para você fazer uma análise no passado, precisava de um papel milimetrado, um lápis, uma régua e ponto, acabou. Né? Onde você ia botar a abertura, a máxima, o fechamento, a mínima, né, de cada ativo dia a dia. Inclusive daria para fazer um gráfico também de hora assim, para quem acompanhasse a fita. Mas hoje ficou tudo mais fácil, né? A cotação vem em tempo real, pela internet, e as nossas ferramentas vão fazendo os candlezinhos, né, ou as barras, às vezes de 1 em 1 minuto, se você quiser. Ou de tique, para alguns tem ferramentas que permitem gráfico de tique. Mas, além disso, os computadores podem fazer cálculos muito mais complexos, né? Coisas que não dava para se fazer no passado, em tempo real. Talvez um cálculo ou outro fosse mais tranquilo de ser feito no gráfico diário, como, por exemplo, médias móveis, aritméticas, né? Exponenciais seria, acho que, praticamente impossível ficar fazendo média exponencial lá atrás, mas a média aritmética, por que não? Agora, uma série de cálculos complexos como a gente tem hoje só são possíveis graças aos computadores, né? E esses indicadores, né, que são esses cálculos, eles são baseados em quê? Na única informação disponível, que é o quê? O preço. Preço ou, em alguns casos, o volume também. Então, todo indicador, ele trabalha em cima dessa informação, preço e volume. Ou seja, o que a gente já tem na análise técnica clássica, o indicador está trabalhando com a mesma informação. Só que em alguns casos são cálculos que são baseados em preços passados, etc. Por isso que muitas vezes esses indicadores esses indicadores são, por natureza, atrasados, né? Mas eles têm sua utilidade, né? Por exemplo, os rastreadores de tendência, as médias móveis, por exemplo, eles servem para justamente rastrear a tendência, dar uma direção. Então, quando a gente está vendo topos e fundos, de repente, não necessariamente ascendentes ou descendentes, que fica claro, você vê a direção do ativo, você tem uma média móvel que dá a direção, de repente, de curto prazo, tem outra média móvel que dá uma direção a longo prazo, ou seja, são ferramentas úteis, né? Mas eu acho que, na minha visão, eles devem ser utilizados como ferramentas de apoio, ok? Temos também os osciladores e temos também os indicadores volumétricos. Bom, hoje nós vamos falar sobre um desses indicadores, que é as famosas bandas de Bollinger. Não sei se vocês já repararam que tem um Rzinho ali em cima do Bollinger, é porque o John Bollinger, que é o criador desse indicador, registrou esse indicador em 2011, então, para você falar de bandas de Bollinger hoje, você tem que fazer a marca registrada dele. Coisas desses gurus aí, popstar americanos. Mas vamos lá.
Isso na minha terra, viu? Isso lá no Tocantins, na minha terra, lá tem o nome, mas não vou falar aqui não, deixa pra lá. Tem mulher na sala? Se tiver, não fala não. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho de história, né? Bom, durante muitos anos se usou na análise técnica o uso de envelopes de médias móveis, né? O que são esses envelopes? Né? Era justamente a tentativa, né, de estabelecer uma espécie de um canal maleável, né, em função dessa média móvel. Porque se você reparar, o que é uma média móvel? Principalmente a média móvel mais longa. Ela anda junto com a linha de tendência, né? Só que ela é mais maleável, ela vai acompanhando, de certa maneira, o preço, né? Não é uma linha reta. Então, o que seria um envelope desta média móvel? Seria quase que a tentativa de construir um canal em função dessa média móvel, um canal onde o preço oscilaria dentro deste canal, né? Ou seja, esses envelopes, eles acabavam tendo, né, de acordo com o setup de cada um, uma variação percentual para cima e para baixo de uma determinada média móvel, né? E partia-se do princípio que o preço ia oscilar dentro deste intervalo, ok? Só que isso tem suas limitações. Qual é a limitação? Em períodos de baixa volatilidade, ele não ficava oscilando, ele não ia de um lado ao outro do envelope. Ele ficava, de repente, na parte de baixo do envelope ou na parte de cima, de acordo com a tendência, né? E mais importante, e quando dava uma explosão de volatilidade, né? Como é que o envelope se comportava? O preço, fatalmente, ele ia para cima desse envelope ou para baixo desse envelope. Bom, percebendo isso, o John Bollinger, ele introduziu uma ferramenta, né, onde ao invés de você estabelecer um percentual, né, em cima de uma determinada média móvel, ele estabeleceu o uso de um desvio padrão. Ou seja, a banda de Bollinger nada mais é que o desvio padrão de uma média móvel. Bom, o que é desvio padrão? Agora a gente tem que entrar um pouquinho, como eu fiz nas palestras anteriores, um pouquinho na parte matemática da coisa para vocês entenderem. Porque eu acho que boa parte até do sucesso do OBV, assim como também o FR, e em parte o MACD, foi o fato de eu ter explicado como funciona aquele indicador. Porque eu acho que é a explicação do indicador que faz o trader ter confiança ou não no indicador. Pelo menos eu sou assim. Eu não consigo usar nenhum indicador, absolutamente nenhum, se eu não entender o que ele está fazendo. Dizer para mim que tal indicador funciona, que o backtest dele é maravilhoso, que a taxa de acerto dele é altíssima, etc., que se bater em tal parte e dali virar para cima é compra, virar para baixo, para mim esquece, eu não vou usar nunca um indicador dessa maneira, não consigo. Eu preciso entender o que aquela coisa faz, assim como eu precisei entender lá atrás o que era a teoria digital. Então vamos lá, o que é desvio padrão? Não sei se vai ser um pouco árido para vocês, mas eu tentei fazer da maneira mais simples. O que é desvio padrão? Na estatística, o desvio padrão é uma medida de dispersão. Ou seja, os preços, né, eles não andam numa linha reta. Eles andam próximo a um determinado padrão, uma determinada média, que seria a dispersão desses preços, né, que na estatística é representado pela letra sigma. Não sei se tem algum matemático aqui, algum estatístico, e se eu expliquei errado, peço desculpa, eu não sou formado em matemática e em estatística, eu estou tentando traduzir isso da maneira mais leiga e mais simples possível, tá ok? Bom, aqui embaixo vocês estão vendo um gráfico de dispersão, de desvio padrão, que é a famosa curva de Gauss, né? Então por isso que a gente chama essa distribuição de uma distribuição normal simétrica, tanto é que você vê a distribuição os dois lados é idêntica, né? Que isso seria uma distribuição gaussiana, onde diz o seguinte, aqui no centro, né, a gente teria, por exemplo, uma linha reta, onde se o preço andasse numa linha reta, ele andaria bem aqui no centro dessa curva. Mas como o preço não anda numa linha reta, ele é disperso, tem uma certa volatilidade, se eu tiver um desvio padrão do preço, né, eu consigo englobar 68,2% de todos as variações possíveis desse preço, ou seja, dentro dessa volatilidade, o preço andaria 34,1% para cima ou 34,1% para baixo desta média. Né? Ele ficaria nessa região, nessa faixa.
E se eu pegar dois desvios padrões, eu já conseguiria englobar, então, 95,6% dos preços, da variação de preço em função dessa média, que é exatamente o que o John Bollinger fez. O Xará. Oi, pode falar. Não, você mostrando o desvio padrão, né? A gente acha. O que eu mais acho interessante é que, só falando um pouco de setup, né? Porque eu gosto de falar de estratégia, porque a estratégia ela tem gerenciamento de risco. Quando o setup é só baseado em indicador, né? Às vezes ele dá certo durante muito tempo, porque quando o desvio padrão do preço é pequeno, olha lá, você falou, em 95% do tempo faz algo que não é tão agressivo. O problema é o que ele faz em 5% do tempo, quando você tem uma estratégia que não tem gerenciamento de risco, né? Aí o que você ganhou, você fica um ano ganhando, de repente em um dia você perde tudo que você ganhou e às vezes até ainda mais, né? O que é engraçado é isso. Né? Só esse comentário. Não, tranquilo, vou até aproveitar esse parênteses e continuar dentro dele para falar o seguinte. Por que eu não uso setup nem trade system? Porque, somente depois que comecei a dar aula, eu usava até começar a dar aula, principalmente nos últimos 2 anos, que eu, além de dar aula, eu cheguei a ter uma mesa de operação onde ex-alunos operavam comigo. Eu percebi o seguinte: ninguém conseguia ter a disciplina que, pelo menos que passou pela minha mesa, conseguiu ter disciplina para operar setup e qualquer trade system que eu criasse. Então eu tinha alguns setups, mas eu mesmo parei de utilizar porque eu percebi que as pessoas não conseguiam operar isso comigo. Eu acabei indo para análise cada vez mais clássica, mais pura, né? Para tentar tirá-los dos setups que eles estavam utilizando, que eles não vinham ganhando. Qual era a razão deles não terem sucesso nos setups? Falta de disciplina, né? Então, a minha última tentativa com eles foi: vamos fazer uma análise, não vamos operar nenhum setup, porque eu estou vendo que vocês não estão tendo disciplina para operar setup. E setup é algo que você tem que ter uma disciplina muito grande. Por quê? Porque você tem que entrar em todas as vezes que aquele setup te dá uma entrada. A menos que você, claro, faça um meio termo aí de um trading mecânico para um trading mais discricionário, ou seja, o meio termo. Tem um setup, mas continue fazendo a sua análise. Mas o fato é que, outro dia eu até encontrei um post no Facebook que eu achei muito interessante, nunca mais vou esquecer, que o cara dizia o seguinte: depois de 3, 4 stops, mais do que nunca você tem que acreditar no seu setup. Por quê? Porque justamente se você usa um setup mecânico, o setup mecânico passa por fases, normalmente, somente quando é baseado em indicadores, em fase de consolidação, ele passa por fases onde ele falha, e falha várias vezes seguidas. Então, se você tem um bom setup, você fez um backtest dele, você sabe qual é o drawdown máximo desse setup, beleza, você vai entrar em algumas situações onde ele vai falhar algumas vezes, mas daí você não pode desistir desse setup, porque justamente, talvez, na hora que você desista dele é quando ele vai dar um sinal de compra ou de venda correto e vai pagar todos os stops que você tomou no período anterior. Então, setup envolve muita disciplina. E como, infelizmente, eu não encontrei muitos traders com essa disciplina no passado, eu mesmo acabei abortando o uso de setups no meu dia a dia operacional, né? E acabei até, por esse modelo mais discricionário, de fazer realmente análise completa aí do preço, etc., e usar os indicadores como uma comprovação, uma ratificação do que eu estou vendo, meus resultados ficaram muito melhores. Que eu acho que, inclusive, é a técnica que você usa, né, André? Você faz análise do preço e o indicador acaba servindo de apoio para a tua tomada de decisão, correto? Exatamente, apoio, é o que me dá bom, o preço falou, cara, tá na hora de você comprar, tá certo? Ou tá chegando a hora de você comprar. O que me dá o start é exatamente o indicador. Então ele é a ferramenta auxiliar, né? Uhum. Agora, Xará, deixa eu comentar uma coisa com você. Parece que teve algum problema no site do Trade ao Vivo, que tem muita gente que está conseguindo entrou nos últimos 10 minutos, tá? Então, é o excesso de gente acessando o site. Estamos igual o site do Google lá, de tanta gente tentando acessar aqui para ver sua palestra, que caiu aqui o site do Trade ao Vivo. Agora?
Agora está com 150, mas começou a chegar agora por conta do site estar fora do ar. Eu liguei aqui o Facebook, tinha um monte de gente reclamando aqui que não Mas estava conseguindo. a gravação tá normal, então, né? Quem perder Tá, tá esse início. ok, tá ok. Não, Não, beleza. mas Quem eu, não tá agora não perder muita coisa. Eu acabei fazendo aquela introdução sobre análise técnica computadorizada versus análise técnica clássica, que para quem já assistiu as outras palestras já conhece. Eu entrei praticamente, eu estou no segundo slide de bandas de Bollinger, então tá tranquilo, né? O primeiro slide eu estava só explicando o que eram os envelopes de médias móveis e que, por conta da deficiência dos envelopes não pegarem os movimentos de alta volatilidade, bem como de baixa volatilidade, eles ficavam muito, muito largos, o John Bollinger substituiu uma variação percentual das médias móveis pelo desvio padrão. E agora eu estou justamente explicando agora o que é desvio padrão. Bom, o John Bollinger, então, o que ele fez? Ele adotou um desvio padrão de duas vezes a média, né? Porque ele entende que 95,6% dos preços vão estar dentro desse desvio padrão, dentro dessa faixa de preço, ok? E se nós pegássemos três desvios padrões, praticamente a gente está incluindo todos os preços possíveis, né? Ou seja, 99,8% dos preços, ou seja, pegar uma banda de Bollinger com um desvio padrão de 3 vezes é totalmente inútil, porque aí perde o sentido de medição de volatilidade, né? Mas vamos lá. Então, aqui eu explico mais um pouco sobre estatística, não sei se faz sentido a gente perder muito tempo aqui, mas a ideia justamente do desvio padrão, né, que está por trás desse indicador, é a medição de volatilidade, né? Ou seja, quanto mais volatilidade a gente tem, né, mais, a gente pode até traduzir também volatilidade como velocidade do preço, quanto mais volatilidade tem, maior é o desvio padrão. Por quê? Porque a gente tem, não sei se eu vou falar sobre isso na próxima palestra sobre médias móveis. Médias móveis eu vejo muita gente em busca da média móvel perfeita, né? E aí eu vejo muitas pessoas postando gráficos, etc. Olha, tocou na média móvel de 20, oh, essa média móvel é boa. Tocou na média móvel de 30, putz, ela também é boa. Tocou na média móvel de 40, ó, serviu de suporte e resistência, ela é boa. A de 50, putz, também serviu de suporte e resistência. Cara, qualquer média móvel vai servir de suporte e resistência em algum momento. Porque ou o preço vai na média ou a média vai no preço. Ponto. O próprio nome diz, é uma média. Uma média significa que é a soma daqueles preços e o preço está em volta daquela média, seja ela qual for o valor. É claro que tem uma ou outra que são aparentemente mais fortes, talvez por um uso mais intenso, mais traders, utilizando aquela média móvel. Então é natural que ela acabe até confirmando, né, a profecia se autorrealiza. Mas média é média, né? Mas quando se tem volatilidade, a tendência é o quê? O preço se afastar desta média em velocidade, né? E aí a banda de Bollinger, que é um desvio padrão desta média, ela vai acompanhar essa dispersão do preço, né? Só que em alguns casos a dispersão é tão rápida, tão veloz, ou seja, a volatilidade é tão grande, que o preço sai desta faixa de dispersão, ou seja, sai daquela zona que teoricamente deveria englobar 95% dos preços, né? E é isso que são, e essas leituras, essas informações que a gente vai utilizar para fazer uma correta análise do preço pelo indicador banda de Bollinger, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje, tá ok? Vamos lá. Então, está aqui, basicamente, a banda de Bollinger é a utilização de uma média móvel. O padrão utilizado pelo John Bollinger é uma média móvel aritmética de 20, né? E nós temos uma banda superior, ou seja, as bandas de Bollinger provavelmente dito, nós temos uma banda superior que são a média móvel de 20 mais duas vezes o desvio padrão desta média móvel, e uma banda inferior que é a média móvel de 20 menos duas vezes o desvio padrão desta média móvel. Como uma imagem vale mais que 1000 palavras, está aqui. O que seriam as bandas de Bollinger e a média móvel. Então nós temos aí a linha azul no centro com uma média móvel de 20, aritmética, e as linhas vermelhas, banda superior e banda inferior, né, desvio padrão de duas vezes a média móvel aritmética. Ok? Esta é a média móvel
a média móvel, não, desculpa. Esta é a banda de Bollinger clássica, baseada na média móvel aritmética de 20, que é a média móvel mais utilizada no mundo, principalmente nos Estados Unidos. É muito utilizada esta média móvel aritmética. Ok? Talvez porque ela já tem, naquela fase que eu tinha lá atrás, 10, 12 anos atrás, de querer entender tudo no detalhe, eu tentava entender por que era a média móvel de 20 era mais utilizada. Eu cheguei à conclusão que talvez seja porque equivale mais ou menos um mês de pregão, né, considerando todos os dias úteis, né, os meses varia aí de 20 a 22 dias, então acabamos ficando aí com 20 dias, tirando os feriados, etc. Talvez seja isso, eu não sei, não importa. Como eu falei, média é média, ela vai englobar os preços ao seu redor de qualquer maneira, seja ela qual for o valor. Claro que tem aquele conceito de médias móveis curtas serem mais rápidas e médias móveis longas serem mais lentas, mas os preços vão navegar em volta dela, não tem jeito, é uma média, ok? Bom, então está aqui o desenho da média móvel com suas bandas de Bollinger. Existem setups, né, você pode ajustar esses setups, por exemplo, trabalhar com média móvel de 50. Você pode adotar uma média móvel de 50? Pode. Inclusive, é uma média móvel também clássica, né, de mais média duração. Né? As médias clássicas são 20, 50 e 200. Então, na média móvel de 200, como é uma média móvel bem mais lenta, o próprio John Bollinger, ele recomenda um calibre da banda de Bollinger, em vez de usar 2 vezes o desvio padrão, ele recomenda usar 2,1 vezes o desvio padrão. E você pode também usar uma média móvel de 10. Aí o próprio John Bollinger recomenda ajustar o desvio padrão para 1,9 vezes o desvio padrão. Mas eu conheço, por exemplo, um trader famosíssimo, o Didi, né? Ele usa, por exemplo, o setup dele, bandas de Bollinger com média móvel aritmética de 8. Então, vocês podem calibrar, ajustar de acordo com o seu interesse, seu setup, seu tempo de operação, operações mais curtas, principalmente intraday, vocês podem ajustar, calibrar essas bandas de Bollinger, bem como a própria média móvel. Né? Este aqui, o curso, a palestra inteira é baseado no padrão clássico do John Bollinger, ok? Média móvel de 20. André, alguma dúvida? Não, cara, tá tudo jóia. Estamos batendo papo aqui no chat. O Rafa Treira tá aqui, disse que vai dormir no sofá porque tirou a barba, tá só de bigode. Pessoal falando Ele tá tirando aos pedaços a barba, né? Exatamente. Tirando embaixo, tá parecendo motoqueiro de gangue americana agora. A gente já tem convite para ir para BH lá fazer palestra ou curso e terminar bebendo cerveja na Savassi. Tá chique aqui o negócio, mas toca para frente aqui que... O convite seja estendido para mim, hein? Não, claro, é pra gente aqui. Mas vamos lá, vamos seguir o baile então. Vamos lá. Bom, vamos lá. Agora, a partir de agora, vocês já entenderam o que é banda de Bollinger, eu vou mostrar a maneira que eu vejo, a maneira que eu interpreto, né, na visão clássica de usar indicador como uma associação à análise técnica. Vamos utilizar essa importante e poderosa ferramenta que são as bandas de Bollinger. A principal utilização da banda de Bollinger, que eu mais gosto, até pela eficácia e pelos resultados, quando eu falo resultados, falando de dinheiro no bolso, o que eu mais gosto são o uso das bandas de Bollinger para identificar consolidação. É óbvio que há 100 anos atrás, ou há 20 anos atrás, né, 20 anos não, no caso 30, o tempo está passando muito rápido, as bandas de Bollinger foram criadas nos anos 80, mas antes da criação das bandas de Bollinger, você não precisava delas para descobrir uma consolidação, como não precisa hoje. O que é uma consolidação? É quando os preços andam de lado. Ou seja, quando eles fazem um triângulo ou um retângulo, como a gente está vendo aqui na Uzi Minas. Ou seja, nós temos uma consolidação aqui, dá para ver claramente. Mas eu sei que quando a gente está operando aí na loucura, na correria, naquela adrenalina, né, na ansiedade para apertar o botão, muitas vezes a gente fica com a vista meio nebulosa e a gente não enxerga o óbvio. Então a banda de Bollinger, nesse aspecto, ela é muito interessante. Por quê? Numa consolidação ela se estreita. E por que a banda de Bollinger se estreita numa consolidação? Porque não tem volatilidade, o mercado está andando de lado, não está nem subindo nem caindo, ele anda simplesmente para o lado, como a gente está vendo aqui. E as bandas se estreitam. A banda não é uma medição de volatilidade, da dispersão do preço em função da sua média, e o preço nesse caso, né, ele não foi na média, ou a média vai no preço, né, whatever, tanto faz, uma coisa ou outra,
Normalmente, quando o preço não vai na média, a média vai no preço. Então, se o preço simplesmente parou de subir, ficou andando de lado, a média que vinha subindo, subindo, o preço um pouco afastado dela, de repente a média toca no preço e fica o preço, né, se esfregando na média durante vários dias, como a gente está vendo aqui. Ou seja, acabou a volatilidade, diminuiu muito a volatilidade desse ativo. E é o que acontece com a banda, já que é um desvio padrão dessa média, a banda se estreita, aperta, fica muito justinha, né? E o que acontece, esquecendo um pouco as bandas, o que acontece em consolidações? O preço acumula, né, uma energia em potencial, uma energia potencial, falando um pouco de física, e quando rompe ou a resistência ou o suporte onde essa consolidação está acontecendo, a tendência é o quê? O preço explodir por conta dessa energia acumulada, né? Até o André explica isso muito bem numa palestra dele, a questão de resistência, né? Que bate e entra vendedor e o comprador está acima disso, etc. E quando rompe, entra os stops dos vendidos, comprando mais ainda. Enfim, quando a gente opera rompimentos, quando a gente rompe uma resistência, que foi testada muitas vezes, e quando o preço ficou aí, como o caso da Uzi Minas, 2 meses para romper essa resistência, quando rompe, vai embora. Né? E o que acontece? Voltando agora então para as bandas de Bollinger, o que acontece na hora que o preço rompe essa consolidação, rompe essa resistência? A banda se abre, ou seja, a banda começa a se abrir para acompanhar esse preço. Então está aí a maior utilidade da banda de Bollinger para mim. Tanto é que eu utilizo mais exemplos para identificar claramente uma consolidação. Se você tem dificuldade de ver uma consolidação, de ver um retângulo, ver um triângulo, por exemplo, a banda de Bollinger é perfeita, porque você vê, dá para ver claramente aqui como ela se estreitou de repente na Uzi Minas e como depois ela se abriu quando o preço rompeu. Então você vê o preço rompendo a resistência e a banda se abrindo, é um sinal inequívoco de um movimento forte que vai acontecer a partir de agora. Ou seja, se você está utilizando ainda algum indicador, né, tipo um FR, um OBV, que confirme isso, com a abertura das bandas, não tem por que duvidar desse rompimento. É perda de tempo e talvez vai deixar a entrada muito cara se você esperar uma outra confirmação, um pivô de alta, um teste da resistência como suporte que pode ser que não venha. Então, o rompimento de uma resistência, depois da banda ter se estreitado, e com isso, nesse rompimento, a banda se abrindo, eu acho que é o sinal mais claro para uma entrada na ponta compradora ou vendedora, se for o caso de uma perda de suporte. Tá, ok? Eu ia até usar o termo, é o setup mais claro para uso de banda de Bollinger, mas como eu estava falando agora que eu sou muito avesso a usar esse termo setup, mas poderíamos sim chamar isso de um setup. Só que é um setup discricionário, não é um setup mecânico. É um setup onde você vai ter que usar os teus olhos, né, para localizar essas bandas estreitas, esse estreitamento de banda, e fazer a sua entrada quando houver um rompimento de resistência ou de um suporte com a abertura das bandas, como foi o caso aqui da Uzi Minas. Tá ok? Dúvidas, André? Não, por enquanto tá ok. O pessoal tá tá só fazendo comentários. Quando a boca do jacaré abre, é uma maravilha e tal. É por aí, é dentro do que você tá falando. Legal. Bom, aqui... André, Oi. deixa eu só dar um aviso aqui. Como teve problema no site, tá? Eu tô aqui também olhando o chat direto do YouTube, que esse evento é transmitido ao vivo pelo YouTube. Então, para quem estiver assistindo pelo YouTube, fique à vontade também para fazer pergunta que vou responder aqui, a gente vai responder também, tá? Ok. Bom, e agora eu até, por conta até de muitas perguntas que eu tenho recebido pelo Facebook, eu tomei cuidado também de mostrar na palestra de hoje gráficos de índice e de intraday, porque é uma dúvida que todo mundo fica me perguntando muito no YouTube, no Facebook, depois das palestras anteriores. Aqui eu estou mostrando o índice no 1 minuto. Ou seja, nós também podemos utilizar isso num gráfico de 1 minuto e no gráfico de índice.
Aqui o preço, o índice vinha subindo, 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 deu uma corrigida e de repente começa a andar de lado. Andou de lado fortemente e simplesmente agora, onde está essa minha flecha verde, né? Depois de um período de consolidação, as bandas se estreitaram e de repente o gráfico rompe para cima essa consolidação, com as bandas se abrindo. Ou seja, temos aqui onde está a flechinha azul, uma entrada, né, pelo rompimento dessa consolidação, ou seja, até se você for falar de consolidação, não está nem tão clara essa consolidação assim no minuto. Ela nem é uma consolidação de longa duração, foi uma consolidação muito curtinha, né? E até não fica muito claro para ver uma resistência e suporte. Talvez desse para ver um triângulozinho aqui, mas não um retângulo, né? Mas olha como é que a banda de Bollinger foi útil nesse caso. Ela simplesmente se estreitou, né? Ela ficou bem forcada, bem estreita, né? E de repente se abre com muita velocidade, com muita força, com o preço subindo, né? Subindo pela banda superior, ou seja, dando uma bela entrada no gráfico de 1 minuto, e a gente viu aí, deu um movimentozinho aí de 400 pontos, né? Não é nada, são 400 pontos em coisa de 20 minutinhos no gráfico de 1 minuto, tá ok? Uma entrada possível de ser feita com muita tranquilidade, graças à utilização das bandas de Bollinger. Gráfico de 1 minuto do índice futuro. Ok? Aqui... Xará, tem uma dúvida do Rafa, e é uma dúvida minha também. Por exemplo, quando o Helder veio aqui no Brasil, a gente falou bastante sobre envelope, né? E ele falava sempre que às vezes ele deixava as ordens dele na média de baixo do envelope, porque o preço batia embaixo, subia, batia em cima, enfim. Acontece isso também com bandas de Bollinger? É comum bater em cima, embaixo, ou isso é muito variável e aí fica difícil de você até identificar isso com mais precisão? Como é que é? Não, dá para utilizar esse conceito de botar as entradas nas bandas, né, ou fora delas, quando, por exemplo, nesse caso aí da banda estreita, por exemplo, nessa banda estreita, talvez você essa pergunta, estou até pensando agora, que não gosto dessa palavra, mas é um setup bem interessante, né? Você viu que a banda está estreita, está bem estreita, acabou a volatilidade, né? De repente você botar aí 30 pontinhos acima da banda superior, uma ordem de start, tanto 30 pontos para cima, 40 pontos para cima ou para baixo, é até interessante essa entrada, né? É que eu realmente gosto de ver o preço fazendo e eu gosto de apertar o botão, não gosto de deixar... Eu gosto de botar muito stop gain na pedra. Agora, start eu gosto de executar para analisar exatamente o que está acontecendo, né? Porque pode acontecer de ter um pavio, né? E ele voltar para dentro da banda, né? E nesse caso, eu já vi isso acontecer, a banda, na hora que dá aquele movimento forte para cima, a banda se abre, quando ela volta e fecha para dentro, quando o preço volta para perto da média, a banda se fecha. Ou seja, a gente só pode falar de banda aberta realmente quando fechou o candle, que aí ela vai estar aberta, né? Porque fechou o candle. Já que é um desvio padrão da média móvel, a média móvel é feita em cima de fechamento, qualquer rompimento muito forte para cima e para baixo, com um retorno para perto da média, ou seja, um pavio grande, até como dá para ver aqui mais para a direita do próprio exemplo aqui do dólar, você viu que foi lá em cima e voltou. Então, são movimentos que podem acontecer, e aí você pode ter entrado e o preço ter voltado. Mas, de qualquer maneira, um pavio desse é sinal de força, né? Enfim, é algo a se testar no dia a dia operando. Mas não é errado, não, você fazer esse tipo de estratégia. Eu já li o livro do Helder há tantos anos, eu li há 12 anos os livros do Helder, que eu não lembro mais do conteúdo exatamente do que ele fala, mas provavelmente deve estar nos livros dele também, não está, André? Não, com certeza, ele usa muito envelope. É verdade, agora você falou, eu lembrei disso. Ele usa envelope, sim. E acho que canal de Keltner também, não sei se os envelopes dele são envelopes puros e simples, ele usa canal de Keltner. O interessante do Eldo é que para cada gráfico que ele vai utilizar, ele dá ele tem muita experiência, né? Então ele falava assim, muda o gráfico, vamos ver Petrobras, né? Aí eu colocava Petrobras, ele fala assim, não, muda as médias, coloca tal e tal. Aí eu ia lá e, putz, era impressionante como ajustando, né? Porque para cada gráfico ele ajustava
uma altura de envelope diferente. Uma coisa. É uma coisa bem prática, né? Eu cheguei a fazer isso no passado, porque era realmente você percebia que algumas médias, alguns setups se comportavam melhor com outro ativo, né? Mas com o tempo, tendo que mexer em tantos ativos, acabava sendo um trabalho assim hercúleo de ter que ficar ajustando todos os ativos, um setup específico, umas médias específicas. Eu acabei adotando o padrão, por entender que o padrão é o que todo mundo está olhando, e eu acreditava, isso até uma divergência que eu tenho grande com o Helder, de que ele quer olhar algo que ninguém está olhando, né? Ele fala isso nos livros dele. Eu quero o contrário, eu quero olhar o que está todo mundo olhando, para seguir o que a manada vai fazer, no sentido não pejorativo, né, de estar comprando o topo e vendendo o fundo. Não é esse, mas no sentido de os grandes movimentos dos grandes investidores, eu quero estar acompanhando eles, né? Mas enfim, seguindo aqui o baile, bandas de Bollinger, então, nesse caso aqui, ó, eu mostrei um exemplo de um gráfico de 1 minuto do índice, agora estou mostrando um exemplo de gráfico de 5 minutos do dólar. Olha que interessante, agora sim dá para ver claramente, mais facilmente do que o exemplo anterior, como a banda se estreitou aqui no dólar, mas ficou muito, muito apertada. Praticamente o preço vai de um lado ao outro da banda, atravessando a média móvel, né? E de repente o preço, aqui dá para ver claramente uma formação de retângulo, dá para ver claramente uma resistência e um suporte, é muito visível, não tem como não visualizar isso. Ou seja, quem opera teoria de Down clássica não precisa de banda de Bollinger para operar esse gráfico, né? Entraria com tranquilidade no rompimento dessa resistência. Mas é claro, quando você vê uma banda de Bollinger dessa se abrindo desse jeito, né, se arreganhando dessa maneira para o dólar, se escancarando, abrindo as bandas desse jeito, pô, é aquele empurrão que falta, né, para o trader entrar, aquele empurrão que dá, que para o trader mais inseguro, mais conservador, é aquela vozinha lá no fundo dizendo, vai que agora vai embora, né? Entra que vai embora. E realmente, olha que movimento bonito que o dólar fez, né? A banda se abriu muito forte e o candle, né, praticamente em cima da banda superior o tempo todo. Ok? Bonito para você que não estava vendido nele. Quase morri do coração. Isso serve stop, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, mais um exemplo agora. Agora de novo no índice futuro e agora gráfico de 15 minutos, né? Olha que interessante, mais uma vez uma consolidação. Você vê que no início da consolidação, a banda de Bollinger estava aberta, mas aí vai se consolidando, consolidando, consolidando. Uma hora o desvio padrão reage ao preço não sair de perto da média e o desvio padrão se estreita, né? O desvio necessário para englobar 95% dos preços é muito menor do que antes e aí as bandas se estreitam. E você vê, quando a gente perde o fundo, o que acontece com as bandas? Se abrem igual um paraquedas, né? Então você vê o rompimento deste fundo aqui, né, bem perto aí da onde está essa setinha azul que eu coloquei para marcar o estreitamento de bandas. Você vê esse candle com a seta verde apontada para ele, esse candle rompendo o fundo e a banda se abrindo, né? É uma entrada muito tranquila, né? Você precisa entrar neste candle? Talvez não, porque como eu falei, você vai esperar o candle fechar. Então você bota a ordem de start, por exemplo, logo abaixo da mínima deste candle. E aí a entrada é engatilhada. Ou então, o candle fechou, você viu a banda realmente agora já está aberta, o candle na sequência abriu, ele até deu uma subidinha, dá para entrar sem medo aqui, né? Dá para entrar sem medo, sem esperar. Até um caso que esse candlezinho de alta, você respira aliviado, dizendo, putz, estou comprando melhor do que imaginava. Ok? O Xará, deixa eu só fazer um comentário aqui. O Xereta, que é velho de guerra já do trade ao vivo, está perguntando se funciona no intraday, no gráfico de 5 e 15, e você está mostrando exatamente gráficos de intraday, né? Agora, o que atrapalha bastante são os gaps, né? Quando você tem gaps muito grandes, como, Na por abertura exemplo, do pregão, né? exatamente, aí ela se abre toda e aí demora... Oi? Elas perdem totalmente utilidade. Você vai ter que esperar, Exato. por exemplo, passar por exemplo, se está operando gráfico de 1 minuto, no mínimo aí uns 20 minutos para ter realmente a banda de Bollinger
trabalhando em cima dos últimos 20 preços, ignorando o gap anterior, entendeu? Posso dar um exemplo aqui, Xará, do meu gráfico aqui? Claro. Olha, eu tô com um gráfico do índice futuro, né, na tela, e a gente tem aqui esse gap aqui foi exatamente a abertura de sexta-feira, Xará. Então, como aconteceu o gap, depois uma subida forte, a banda, quer dizer, você não fez nada. O primeiro lugar onde você conseguiu usar exatamente a banda de Bollinger novamente foi exatamente naquele rompimento hoje dos 15 minutos, quando ela estava consolidada. Eu acho que eu coloquei até brincando lá no YouTube, porque o pessoal já tava falando, pô, eu tô cansado de tomar stop, né? Mas o pessoal não tinha identificado, ou algumas pessoas não tinham identificado essa consolidação aqui, né? E você percebe, e até coloquei lá, certeza que rompe para cima ou para baixo, né? Porque na consolidação é impossível de dizer para onde vai romper, né? Mas aí, o que acontece? Quando você tem o rompimento neste candle aqui dessa consolidação toda, né, você já tem também a banda se abrindo, dando de novo a oportunidade da gente visualizar aí uma operação e tendo como reforço aí para pensar na entrada a banda de Bollinger aí se abrindo também. Mas perceba que demorou um pregão e meio para a coisa voltar ao normal, para a banda fechar e dar para a gente uma próxima possibilidade. A taxa de acerto é tão alta nisso, que eu mesmo me pergunto por que eu não fico esperando para operar só isso, mais nada. É porque sei lá, é a ganância, é o mercado andando, você ficando de fora, né, sem ter o que fazer, acaba sentando. E aí é aquela história, você conhece outros setups, outras entradas, outros sinais, mas você não precisa ter. Você não precisa ter. Operar todos os tipos de estratégias. Deixa eu botar de novo no gráfico. Voltei a tela para você lá. Você não precisa operar todos os tipos de setups, estratégias, etc. Se você operar só essa, a taxa de acerto é tão alta, que você vai ganhar dinheiro, não tem como. Né? Vai falhar uma vez em 10. Quer dizer, hoje a gente estava até numa discussão aí no Facebook, trader com taxa de acerto de 80%. Eu não conheço nenhum. Eu também não conheço nenhuma. Por quê? Porque a gente treina um monte de coisa diferente. Agora, se a gente se especializar, se operar só isso, puta, cara, é taxa de acerto de 80% pelo menos. Né? Só que a gente não aguenta esperar, né? Ficar 2, 3, 4 dias esperando. Agora, pô, chega um dia, você fica 3, 4 dias esperando, vê uma entrada dessa, né? Um estreitamento de bandas dessa nos 15 minutos, e mete aí, puta, não 2, 3, 4, 5 mini, mete logo 10 cheios, você ganha o salário de um mês num dia. Entendeu? Porque o movimento é tão brutal, é tão forte, é de muito dinheiro. Tem que ter paciência, tem que ter disciplina, que esse é acho que é o calcanhar de Aquiles de todos os traders, inclusive do meu, que não aguento ficar esperando um cenário desse aí aparecer na minha frente, entendeu? Porque não aparece toda hora, mas quando aparece, meu amigo, ninguém segura, né? Aquela máxima, né? Fogo morro acima, água morro abaixo, pontinhos, 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 e banda de bola quando abre, meu amigo, ninguém segura. Bom, consolidação, então, eu fecho agora a parte de consolidação. Estreitamento de bandas, eu acho que é a maior utilidade das bandas de Bollinger. Aproveitar esse estreitamento, que é algo muito visível, muito forte, fica muito escancarado na nossa frente, e quando se dá o rompimento, o sinal também é tão forte por fato das bandas se abrirem, por conta delas estarem sinalizando volatilidade, né? E é exatamente isso, por isso que eu gosto de destrinchar o que está por trás do indicador. Eu não sei se quem já usa a banda de Bollinger sabia desse conceito de desvio padrão, e o que é desvio padrão, e a questão de incorporar 95% dos preços, e a questão de que desvio padrão mostra volatilidade, etc. Ou seja, quando a banda abre, ela está mostrando crescimento rápido de volatilidade, ela está mostrando também, além disso, quase que um sinônimo de volatilidade, ela está mostrando o quê? Velocidade no preço. Então a banda abriu, deu velocidade no preço, é sinal que vai subir ou vai cair forte. Ou seja, são boas entradas, são bons, digamos, setups ou trade system para serem operados. Consolidação / estreitamento das bandas. Agora, olha que interessante, para quem não assistiu as palestras anteriores, quem não assistiu, convido para assistir aí no site do Trade ao Vivo. Se você operar IFR ou OBV, né, o IFR para mostrar divergência, o OBV para mostrar a entrada de volume junto com a banda de Bollinger, aí, meu amigo, não tem erro. É muito difícil você perder um trade bom usando essas ferramentas. Só falta aquilo que eu falo sempre, só falta, para ficar mais completo, a gente sair daqui, eu e o André, e apertar o botão para vocês. Né?
Eu acho que não tem mais nada mais forte do que essas três ferramentas juntas para confirmar uma entrada. Então aqui, por exemplo, olha só que interessante. Agora estou olhando o dólar futuro 5 minutos. Ok? É aquele, acho que é o mesmo gráfico de antes que eu tinha mostrado, só que agora eu estou usando o IFR. Olha que interessante. O IFR, o que ele fez? Ele rompeu a resistência dele antes do dólar. Para quem assistiu a palestra de IFR, isso tem nome, Advanced Breakup, ou seja, o IFR saiu antes que o dólar, ele rompeu antes a sua resistência que o próprio preço. É para comprar junto com o IFR? Claro que não, eu sempre falo que é para usar o preço para a tomada de decisão. Mas o IFR já deu um sinal muito claro aqui, antes mesmo do preço romper, e com isso antes das bandas abrirem, de que tinha um sinal forte, uma possibilidade grande de movimento de alta. E além disso, se você olhar aqui, nós estamos vendo o dólar consolidando, ou seja, o que é uma consolidação? Fazendo topos e fundos laterais. Topos da mesma altura, fundos da mesma altura. E o FR tem ligeiramente, ele está fazendo ligeiramente fundos mais altos. Ou seja, ele está ligeiramente fazendo uma divergência moderada de alta. Então eu tenho aqui o IFR fazendo uma divergência moderada de alta, com o IFR rompendo a sua resistência antes do preço. E logo depois o preço rompe a sua resistência e a banda abre. Como eu falei, só apertando o botão agora. Para a coisa ser mais completa, só alguém saindo da sua tela aí, do seu HB e apertando o botão por você. Não tem muito o que fazer agora, é executar a ordem. Né? Não adianta ter esse medo que imobiliza e que acaba matando muito trader, né? De ficar esperando realmente a confirmação final. E quando ela vem, às vezes já é tarde demais, o preço já foi embora. Ou então até você esperou, por exemplo, 2, 3 candles para confirmar, comprou e faz o que eu vejo muita gente fazendo, meu stop é 75 pontos, legal. Aí qualquer volatilidade você está fora do trade, e o trade vai na direção correta. Eu não quero discutir estratégia de ninguém, setup de ninguém, mas para mim, tecnicamente falando, stop tem que ser sempre embaixo de um suporte, ou embaixo do último fundo. Tem que ter ou algum tipo de suporte seja ajustável ao preço, né? Que é até tema de uma das minhas palestras mais para frente. Usar stop financeiro do tipo 50 pontos, 75 pontos, ou 1,5 ponto no dólar, 1 ponto, stop redondinho assim, é pedir para ser estopado e tomar violino. Principalmente para quem demora muito para entrar. Entendeu? Se você demora muito se você entra muito rápido, até esses stops são interessantes, porque são bem curtos, né, e como o preço ele assume velocidade na hora que ele rompe uma consolidação dessa, dificilmente você vai ser estopado. Mas se você demora muito, aí você já pode encontrar pequenas correções pelo caminho e ser estopado antes da hora. Ok? Vamos lá. Aqui um caso agora de o uso da banda de Bollinger, o estreitamento com OBV. Olha que interessante aqui no caso da Uzi Minas. Né? A gente tem aquele estreitamento que eu mostrei lá no slide lá de trás, né? Um estreitamento muito forte, muito claro da Uzi Minas, depois de uma alta considerável, ela passa 2 meses consolidando, a banda se estreita radicalmente, muito forte. E a gente vê o OBV, esse sim, está mostrando uma divergência absurda de alta no seu OBV. Né? E para quem viu a palestra de OBV, né, o que era chamado no passado de volume contínuo, mostra o encarteiramento e desencarteiramento, que é o que acontece justamente em consolidação. Consolidação, ou os grandes investidores estão comprando muito, mas usando estratégias, algoritmos, robôs, para comprar e não deixar o preço subir muito, para poder ter um preço de aquisição, um preço médio barato, mais barato, né? Mas o OBV entrega, e aqui ele está entregando o ouro muito, muito claramente, ele está muito forte com o OBV. Né? E além disso, ele também ligeiramente ele rompe um pouquinho antes a resistência do que o preço. E logo depois, aqui voltando para o preço, a gente vê o rompimento aqui acontecendo com as bandas se abrindo. Beleza. E depois, olha, mais ou menos aí talvez o que o André estava falando com relação ao Elder e os envelopes, né? A banda de Bollinger não deixa de ser um envelope, só que em vez de ser com uma variação fixa, ela trabalha com desvio padrão, mas você vê o preço indo da banda superior para a média, para a banda superior para a média, para a banda superior para a média, para a banda superior para a média. Ou seja, a média de 20 servindo de suporte o tempo todo
para essa alta da Uzi Minas. Ok? Bom, com isso eu terminei a parte de consolidação, né, que eu acho que é a utilização maior da banda de Bollinger, pelo menos a mais rentável, a mais segura, a mais lucrativa, a mais fácil de se ver, a mais fácil do trader operar, mas também tem outras utilidades para a banda de Bollinger. Por exemplo, ela sinalizando uma tendência forte, né? Quando a gente tem o preço, né, descendo, a banda de Bollinger, a média de móvel fortemente inclinada para cima ou para baixo, aí as bandas de Bollinger idem, e o preço o tempo todo, né, ele próximo a essas bandas, isso mostra uma tendência muito, muito, muito forte. Então a gente está vendo aqui, né, até o meu colega de ensino, né, o Matsura, que inclusive foi o professor que me analisou a minha primeira aula teste na CMA lá em 2007 e me aprovou para ser professor, que a quem eu agradeço muito. O Matsura tem até um termo clássico para esse movimento que é cavalgar as bandas de Bollinger. Você está vendo aqui o índice futuro descendo pela banda de Bollinger, como se fosse um escorrega, um tobogã. Descendo literalmente, nem vem testar a média móvel central, né, o centro da banda de Bollinger, que é a média móvel de 20. Ele vem simplesmente o preço descendo pela média. Ou seja, isso mostra o quê? Força da tendência. Ok? Isso também é uma utilidade das bandas de Bollinger, mostrar o quanto aquela tendência está forte. O preço está descendo pela banda inferior nesse caso. Então, talvez para quem tenha operado atrasado, perdeu o bonde, é uma maneira de você realmente ver que a tendência é forte e operar esse movimento mesmo depois de algum tempo dele ter sido acionado, né, da ignição ter sido dada para este movimento. Você acredita que o movimento é forte pelo fato do preço estar acompanhando uma das bandas, ok? Bom, reversão de tendência. Né, a gente já viu reversões de tendência através dos indicadores, pelas divergências, né, mas uma maneira da gente ver também divergências é quando nós temos o famoso fundo duplo ou topo duplo acompanhando a banda de Bollinger para tomar decisão. Ou seja, nesse caso aqui, a gente está vendo o preço caindo fortemente, inclusive o preço ficando fora da banda de Bollinger, ok? E depois nós temos um fundo na mesma altura do fundo anterior, neste caso está até ligeiramente mais alto, dentro da banda de Bollinger. Ou seja, esse padrão aqui de W na banda de Bollinger, sendo a primeira ponta do W fora da banda e a outra ponta do W dentro da banda, é um padrão clássico de reversão, usando a banda de Bollinger para confirmar esse padrão de reversão. Agora, onde se dá a entrada? Tecnicamente falando, quando romper o topo anterior, ou seja, quando romper o topo do W, ou, no caso aqui, quando formar o pivô de alta, ou seja, estamos mais uma vez voltando à análise técnica clássica, quando não existia computadores para fazer bandas de Bollinger. Precisamos da banda de Bollinger para operar, então, um fundo duplo? De jeito nenhum. Pivô de alta? De jeito nenhum. Mas ela serve como uma ferramenta visual para facilitar, talvez, como é que a gente chama? O scanner scanner, né, que chama, se não me engano, do trader que está em busca desse tipo de padrão. Ou seja, quem quer operar Ibovespa inteiro, né, você vai, 72 papéis, vai pulando de um em um, esse tipo de visualização facilita bastante encontrar os trades para ficarem separados numa lista de espera aí, esperando pela confirmação para a gente fazer uma entrada com tranquilidade, ok? Então está aqui, ó, uma reversão de tendência fundo duplo, sendo o primeiro fundo fora e o segundo fundo dentro da banda de Bollinger. E a mesma coisa no topo duplo. Ó. Aqui nós temos, por exemplo, qual é? Banco Bradesco, BBDC4. Ou seja, o Bradesco vinha numa tendência de alta, né? Fez nesse último movimento de alta candles altistas sempre fora da banda, né? Uma banda bem inclinada para cima. Fez aquele padrão clássico que eu vou mostrar lá na frente de fechou fora, fechou dentro, né?
aí vem em direção à média móvel, que é normalmente como a gente opera esse setup, mas isso eu mostro daqui a alguns minutos, e logo depois ele volta a subir, encontrando suporte na média móvel, volta a subir, faz um topo da mesma altura e volta a cair, mas deixando esse padrão de segundo topo dentro da banda de Bollinger. Ou seja, quando se dá a entrada, pela análise técnica clássica, quando rompermos o fundo anterior, né? Rompeu esse fundo aqui, inclusive a banda que estava subindo, ela faz essa inflexão e ela volta a se abrir, ó, ou seja, ela chegou a se estreitar nesses últimos 3 candles, não dá para ver uma consolidação clara, não, porque não houve uma consolidação, mas a banda se estreita, né? A banda se estreita e ela se abre novamente. Estreita e se abre com este candle de força para baixo. Ok? Então, banda de Bollinger servindo aí para visualização de reversão de tendência. Um topo fora, um topo dentro. Né? Numa formação de topo duplo. Ok? Bom, as aberturas da banda, né? Como eu falei, elas servem para, além daquela entrada na consolidação, as aberturas da banda servem para mostrar velocidade, né? Mas o que acontece? Quando a banda abre, o preço está acompanhando, nesse caso aqui, a banda de cima. Mas se eu estou falando de abertura de banda, não é só a banda de cima que abre, também abre a banda de baixo. Então, como vocês estão vendo aqui nessas duas setas verdes, né? Eu tenho a banda abrindo para cima e o preço navegando por ela, né, cavalgando ela, né, a média móvel inclinando para cima, mas a banda de baixo também se abre, né, e depois aí sim ela volta a se fechar para fazer aí sim o canalzinho, né, proporcionado por esse envelope de bandas de Bollinger, né, e a média central servindo aqui de suporte, ou seja, o preço vai navegando pela banda, subindo pela banda, ganhou bastante velocidade, e aí faz o padrão fechou fora, fechou dentro, né? E cuja expectativa, na maior parte das vezes, é de vir pelo menos ao centro da banda, ou a média móvel de 20 desta banda, como veio aqui. Ok? Esse setup é o setup clássico que eu vou comentar já para vocês. Então, a abertura da banda, que é o que sinaliza ganho de velocidade para o trade, né, para aquele ativo, você percebe ele não só pelo preço, pela abertura da banda, onde o preço está fechando, né, está se posicionando, como também pela abertura na banda oposta. Ou seja, a abertura de banda é isso, a banda abrindo dos dois lados. Os dois lados é que mostra realmente essa característica de ganho de velocidade. Ok? Como aqui o preço, a banda chega a se consolidar, se fechar um pouco, se estreitar, e logo depois, quando a gente tem um rompimento deste fundo, a banda se abre aqui, como abre aqui em cima também. Mas logo depois ele já tem um teste do centro da banda, vindo a média móvel, né? E aí a banda volta aí a formar o seu canalzinho para ser trabalhado. Esse é um setup que eu gosto muito de operar, né? Que eu não estou abordando aqui, até porque a ideia não é falar de setup, é falar da banda, mas essa estratégia eu gosto muito de operar este tipo de entrada aqui. Por exemplo, fazer uma entrada aqui, eu gosto muito desse tipo, fiz uma entrada aqui e faço uma segunda aqui, nessa estrelinha cadente aqui, bem na média móvel. Esta figurinha aqui me dá uma segunda entrada. Desculpa. André, mas você está entrando praticamente no mesmo preço que você entrou. Ok, eu faço uma entrada aqui, a ideia é o preço começa a descer forte. No momento que sobe para fazer praticamente aqui um pullback nesse suporte que foi rompido, eu faço uma segunda entrada. Porque esse padrão de candlestick só mostra a força desse rompimento, ou seja, foi o fundo perdido, o suporte perdido sendo testado e confirmando ele como resistência. Eu gosto muito de fazer entradas parciais dessa maneira, uma entrada aqui, outra aqui. Às vezes, quando a tendência é forte, justamente a banda me ajuda a mostrar isso, né? Eu faço várias entradas. Quando eu estou mais alucinado e com ferramentas como, por exemplo, essa boleta Fast aí do Home Broker da Rico, principalmente quando com opções, mais com opções até do que com índice, eu às vezes vou fazendo
por exemplo, começo a posicionar, piramidar, por exemplo, de 5 em 5 quilos, né? E claro que aos poucos eu vou diminuindo, aí passo para 3 quilos, depois para 2 quilos, eu vou fazendo preço médio a cada candle que vai fechando, voltando até um slide, 2 slides, opa, mais. Por exemplo, eu gosto muito de piramidando aqui, ó. A cada candle eu botar mais um lotezinho, pá, 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 pá. Cara, eu tenho um tesão enorme em fazer esse tipo de operação piramidando aqui pela cavalgando as bandas, né? E o preço médio vai ficando lá para cima, lá, claro, o preço médio vai descendo, mas o meu preço médio está lá em cima, está longe do meu stop. E nessa hora sim, eu gosto de usar stops curtos, de, por exemplo, 5 centavos em opções ou 50, 70 pontos no índice, porque eu já estou com tantos lotes acumulados nesse tipo de estratégia, que mesmo que eu saia com 50 pontos de stop, o ganho é tão significativo aqui. Pô, se você bate no cheio aqui 5 contratos, depois mais 5, mais 5, mais 5, daqui a pouco você está com 30 contratos, você nem precisa mais bater nada, porque o negócio está indo embora e você está com uma mega posição, só que você não passou o calor de montar uma mega posição aqui na entrada, no rompimento. Você foi montando conforme foi cavalgando as bandas, né? Mas voltando aqui, foi aqui que eu parei, não é, André? Acho que ou foi mais um adiante. Não, foi aqui mesmo. É isso então aí. aqui ó, a banda se abriu, né? E você foi, você viu a banda se abrindo, e quando ele veio fazer o teste da média, aí ela volta a se fechar, e aí fazendo aqui, ó, o canal, né? Elas paralelas, né? Acompanhando a média móvel, até que a gente tenha inflexão da média, etc. E aí novos estudos a serem feitos em cima dessa banda. Mas a gente está vendo aqui o preço, ó, depois da tendência de baixa estabelecida, o preço o tempo todo oscilando entre a banda inferior e a média, a banda inferior e a média. As perguntas que mais me fazem, para isso eu tenho uma palestra que eu vou dar na sequência, são os indicadores para stops. Eu vejo muita gente acertando as entradas, mas errando muito feio a saída. E errar feio a saída significa muitas vezes ganhar pouco dinheiro, ganhar pouco, se precipitar na saída, e ganhar pouco a ponto às vezes e nem pagar os stops. Então, eu acho que isso também é uma maneira de acalmar, de tranquilizar o trader, de deixar ele menos histérico, menos desesperado, menos ansioso durante o trade. Você entrou, por exemplo, nesse rompimento aqui deste fundo, a banda se abriu, entrou, meu amigo, está vendo que o preço vai oscilar, enquanto estiver oscilando dentro desse canalzinho proporcionado pela banda inferior e a média móvel, cara, não é para sair, cara, senta na mão, na boa, amarra a mão na cadeira, desconecta o mouse para não fazer besteira, entendeu? E não aperta o botão enquanto esse padrão não for desfeito. Senão você vai sair antes do movimento. Dá calor aqui, um movimento desse aqui, cara, dá calor só se você entrou gigantescamente grande a ponto de, porra, se você entrou aqui neste candle que a banda abriu, pô, daqui até aqui, cara, tem 3, 4 centavos, né? Não tem por que passar calor. Bom, aqui a gente está falando gráfico diário, mas vamos associar isso a um gráfico intraday de índice. Quantos pontos teriam aqui? 20, 30, 50 pontos no índice? Você vai estopar? Pelo amor de Deus. Depois que desce, que você já está com dinheiro no bolso, para que você vai apertar o gatilho antes? Ah, esse candle aqui é um candle muito grande, é um marobozu de alta, etc. Vou sair. Cara, está dentro da banda, cara. O mercado é volátil. Quem não aguenta a volatilidade vai para a poupança. Fazer o quê? Tem que ter frieza nessa hora, gente. Senão a gente não tem indicador, não tem estratégia, não tem setup, não tem nada que a gente possa mostrar que vai fazer você ganhar. Se não tiver paciência de esperar, você não pega um movimento desse lindo, né? Um movimento de 1.000 pontos no índice, 800 pontos no índice. Ok? Bom, aqui, ó, eu vou mostrar mostrar 2 indicadores que são derivados da banda de Bollinger e que podem ser utilizados junto com a banda, né? São complementares à banda, né? O Bollinger Bandwidth, que é justamente o indicador que mede a largura da banda. Ou seja, o máximo que o indicador pode chegar, e acho que você nunca vai ver isso acontecer, é ele chegar em 0, né? Ou seja, 0 porque as bandas colaram. Eu já vi isso uma vez, praticamente, eu vi isso uma vez só, eu lembro, em 2012, acho que antes de algum anúncio do Fed,
que ficou 2, 3 horas o índice oscilando menos de 60 pontos, 50 pontos, era brincadeira. A banda praticamente colou, entendeu? Mas aqui, esse indicador, a gente vê exatamente isso, ó. Ele até facilita essa visualização do ganho de velocidade, da abertura da banda. Quando a banda se abre, né, significa ganho de velocidade. Quando ela se abre, ou seja, o tamanho da banda, que significa a palavra aqui em inglês, bandwidth, ele vai justamente, né, o tamanho da banda vai aumentar. Então esse indicador ele mostra justamente isso, ó, ganho de velocidade, aumento da banda, da largura da banda, ok? Bollinger Bandwidth é um indicador derivado das bandas de Bollinger. Eu conheço muita gente que utiliza a banda de Bollinger sem conhecer exatamente a banda de Bollinger, como ela funciona, e principalmente sem conhecer essas ferramentas, esses filhos da banda de Bollinger, né? Todos eles também criados pelo John Bollinger. São ferramentas adicionais à banda de Bollinger, ok? Então aqui, ó, nós temos aqui a banda se estreitando a ponto do preço ter se fechado fora, né? Depois fecha dentro e faz um fundinho, outro fundinho na mesma altura, mas aí dentro da banda, dentro daquela linha, daquele setup que eu mostrei anteriormente, né? E a banda se abre aqui nesse candle aqui, ou seja, já mostrando ganho de velocidade. Ok? Então, sinal forte aqui de uma reversão de tendência aqui nesse sinal da banda de Bollinger e da bandwidth. Ok? E aqui, mais um derivado da banda de Bollinger, que é o B percentual. Esse é o indicador, B percentual. Né? Ele mostra a distância que o preço está em relação às bandas superior e inferior. Ou seja, quando eu tenho aqui, eu até marquei para vocês verem, eu marquei aqui o 100% e o 0%, que é as duas principais referências do B percentual. Quando o preço está acima do 100%, significa o quê? Que o preço está fora da banda de Bollinger, no caso a banda superior. E quando o preço está abaixo do 0%, significa o quê? Que ele está abaixo da banda inferior. Ok? E aí, isso aqui não é o que o John Bollinger realmente chama atenção, preço acima de 100, preço abaixo de 0. E, obviamente, como eu sou fuçador, né, eu já meti logo 50. Para quê? Se o 100 é a banda superior e o 0 é a banda inferior, o 50, né, bem no estilo do IFR que eu mostrei na primeira palestra, o 50 é o quê? É o equilíbrio total entre a banda superior e a banda inferior. Quando que ele acontece, já que elas são um desvio do centro da banda? Justamente quando esse indicador estiver no 50, é porque o preço está tocando a média móvel central. Né? Como aqui em cima, ó, tocou a média móvel, preço, esse indicador mostra que está no 50% do B percentual. Okay? Então aqui mostra a distância que o preço está da banda superior ou inferior ou da média central. Okay? É mais um indicador derivado da banda de Bollinger. Eu acho que aqui não tem tanta utilidade, talvez mais fácil para visualizar, para realmente quem não acredita que o preço fechou fora da banda, vem aqui, olha, mas isso aqui está bem claro, está bem visível, né? Eu gosto mais, eu acho isso aqui mais interessante, apesar do que também não é necessário, porque a gente tem tudo isso na própria banda, mas ele mostra o ganho de velocidade por conta da abertura das bandas, né? Então é bem interessante esse indicador, como indicador para mostrar, por exemplo, velocidade do preço. Ok? Bom, e agora, para encerrar, até porque já passou 1h30, eu prometi para o meu xará que ia ser só 1 hora, mas não deu. Vou mostrar aqui o setup mais famoso, mais badalado de banda de Bollinger. Para quem opera banda de Bollinger, provavelmente já conhece esse setup. É o famoso FF, fechou fora, fechou dentro. Ok? Eu aqui peguei alguns setups desse, algumas entradas sinalizadas pelo fechou fora, fechou dentro, e marquei de verde, amarelo e vermelho para mostrar os que falharam e os que deram certo. Né? Então aqui, por exemplo, a banda, o preço fechou. Estou mostrando aqui a Souza Cruz no gráfico diário. O preço fechou fora da banda, depois fechou dentro.
Quando que você entra nesse setup? Nesse caso, que é um movimento altista, né, fechou fora de alto, depois fechou dentro, se você vai operar, então, contra a tendência nesse setup, você vai operar quando passar da mínima deste candle aqui, né? Já que ele fechou fora na banda superior, depois fechou dentro da banda superior, você entra vendido quando romper a mínima. E neste caso, olha só que interessante, ele mais do que... Eu, por exemplo, sendo bem honesto, eu não entraria aqui vendido, tá? Por conta da proximidade da média central, tá? Mas nesse caso aqui, olha só, ele realmente foi buscar o outro lado da banda, né? E aí veio testar a média central e depois reverteu a tendência e caiu, né? Cavalgando aqui as bandas por algum tempo. Nesse caso aqui, ó, ele fechou fora de novo e fechou dentro. Fechou dentro aqui com este doji, né, esse long leg doji fechando dentro da banda, né? Qual seria a entrada? Neste candle aqui, quando ele rompe, nesse caso agora, já que ele fechou fora na banda inferior, né, depois que fecha dentro, ele rompe, a entrada se dá comprado quando passar a máxima desse candle que fechou dentro. Esse é o setup. Por que eu botei amarelo? Porque ele não foi até o outro lado da banda, e eu não sei se para um trade isso aqui pode ser considerado um bom trade, né? Ele foi até a média móvel e voltou, não é um trade lá muito lucrativo, né? Neste caso aqui, não, o trade foi bem interessante. Olha, ele fechou fora, depois fechou fora de novo, e aqui fechou dentro. Inclusive fazendo um padrãozinho, né, que a gente chamaria esse padrão aqui de estrela da manhã, ok? Morning Star, né, que são esses três candles aqui, um candle de baixa, uma estrelinha, um dojizinho e um candle de alta. Bom, isso tudo fazendo ainda essa estrela da manhã, esse padrão aqui de candlestick, dentro desta linha de fechou fora, fechou dentro. Rompeu a máxima da entrada. E nesse caso, ó, ele foi lá no outro lado da banda antes de voltar a cair. Aqui, olha só, aqui fechou fora, fechou dentro. Quanto se dá entrada? Quando rompe a máxima. Deu entrada, deu stop. Esse aqui deu stop. Não deu certo, fechou fora, fechou dentro. Fechou fora, fechou dentro. Quanto se dá entrada? Rompendo a máxima. Foi lá do outro lado da banda. Deu um belo swing trade aqui. Aqui, fechou fora. Apesar de ser um candle altista, ainda fechou fora. Agora fechou dentro. Rompeu, você entrou. Deu stop de novo. Ok? Deu stop de novo. Ou seja, por isso que eu não gosto tanto de operar esse setup. Eu já usei esse fechou fora, fechou dentro, para quando eu estou posicionado eu sair. E muitas vezes até sair antes da hora. Porque, por exemplo, vamos supor que tivesse vendido aqui. Com esse fechou fora, fechou dentro, falei, opa, vou sair agora. E depois eu perderia todo esse resto dessa queda. Então eu já usei esse conceito de fechou fora, fechou dentro, para depois de algum tempo do preço caindo pelas bandas, eu realizar o meu lucro, se eu estou vendido, no primeiro candle que fecha dentro, depois de vários candles sucessivos fechando fora, ok? Eu já usei isso como setup de saída. Mas eu não gosto muito de usar como setup de entrada, até por aqui, pelos exemplos que vocês estão vendo. Não tivemos 3 trades bem interessantes aqui, mas tivemos 2 stops e 2 não muito interessantes. Na verdade, esse amarelo aqui, na verdade, ainda não terminou esse trade. Quem fez a venda ainda está posicionado, não deu stop ainda na Souza Cruz, ok? Bom, e agora aqui, ó, trazendo mais, acho que é para o dia a dia da audiência aí do trade ao vivo, o pessoal que faz day trade, vamos olhar dólar aqui nos 15 minutos, né? Bem interessante aqui as entradas, né? Para quem opera aí contrato cheio, opera mais pesadinho, olha que interessante. Fechou fora, fechou dentro, você não precisa nem esperar para botar a ordem lá no outro lado da banda, né? Que de repente, se é muito guloso, vai tomar alguns stops de bobeira e vai sair de trades vencedores com prejuízo, né? Então aqui, olha, fechou fora, fechou dentro, né? Você fez uma venda, tem aí 3, 4 pontinhos fáceis para você pegar. Mesma coisa aqui, ó, fechou fora, fechou dentro, ó, ele veio até a banda central, até a média central, né? Aqui, ó, não sei se é um trade muito lucrativo, mas se você fez a compra no rompimento e botou na média, pelo menos ou você saiu no 0 a 0, ou você saiu com meio pontinho, 1 ponto aqui. Aqui, olha só, uma estrela da tarde, né, um evening star, né,
vários candles fechando fora da banda, um dojizinho de definição, fechou dentro. Aqui você fez a venda e tomou um stop. Ele não foi lá na média central. Já aqui, por isso que eu não gosto muito desse setup. Como eu falei, ou o preço vai na média ou a média vai no preço. Aqui nesse caso, o preço não foi na média, né, de uma vez só, ficou andando de lado e acabou a média vindo no preço, né? Mas enfim, se você opera esse setup e tem disciplinado, não é ganancioso, e bota 2, 3 pontinhos, na maior parte das vezes você vai pegar esses seus 2, 3 pontinhos no dólar. Ok? Claro que depois você vê o dólar dando 10 pontos, você fica pé da vida de ter saído com 2, 3 pontinhos, né? Mas se você faz 10 trades desses 2 pontinhos, você fez 20, está ganhando dinheiro pra cacete, né? O problema desses setups, que aqui sim a gente pode dizer que seria um setup mecânico, né? É você não saber gerenciar a expectativa, não saber gerenciar o risco-retorno, né? Tem que botar sempre um alvo, um stop gain e ganhar ao longo do tempo, né? Como a gente vê aqui, ó, temos várias, fechou fora, fechou dentro, marcados um verde e apenas um marcado em vermelho. Ou seja, vários trades que daria aí 3, 4, 2 pontinhos no dólar, sem grande estresse, tá ok? Bom, esse era o setup mais famoso de banda de Bollinger, eu deixei para o final para mostrar para vocês. Existem dezenas de outros setups na banda de Bollinger, mas eu realmente quis mostrar mais para vocês, como foi as outras palestras, como fazer a leitura correta da banda de Bollinger, para provocar que vocês no dia a dia forcem a pensar, forcem a analisar por completo o cenário do que vocês estão vendo, né, nessa linha de se transformarem em traders discricionários, que são aqueles traders que analisam todas as informações disponíveis para tomar decisão. Ou seja, é até difícil ensinar alguém a ser um trader discricionário, porque isso depende muito de experiência, depende muito de leitura dos gráficos, depende muito das ferramentas que vocês utilizam, né, do tempo que está sendo analisado, não é algo mecânico, né, mas deixei aí para o finalzinho aí 2 slidezinhos para o uso das bandas de Bollinger de uma maneira mais mecânica, mais automatizada, ok? André, dúvidas? Não, eu acho que a dúvida que ficou, Xará, é exatamente dos períodos da média que você usa para as bandas. Bom, as bandas, na verdade, é um desvio padrão da média central. Então, na verdade, Exato. você só tem uma única média. Eu Exato. uso o clássico, né, que é a média móvel de 20. Média móvel de 20 aritmética. Aí a banda de Bollinger é o desvio padrão, 2 desvios padrões dessa média móvel. Exato. O Didi Aguiar usa muito o setup da média de 8, o setup dele, se eu não me engano. Mas isso vai de acordo com o freguês. Eu acho que, com certeza, nos próximos dias, eu vou ver um monte de gente perguntando, olha, estou testando o setup da banda de Bollinger tal, a média móvel tal. Por exemplo, eu mesmo já fiz, já que eu sou aficionado por Fibonacci, eu já fiz bandas de Bollinger dentro da banda de Bollinger, usando níveis de Fibonacci. Então, por exemplo, o desvio padrão de 2, com a banda de Bollinger de 1.6, 1.61, que seria um número de Fibonacci, né? Mas isso é viagem, é coisa de... É tudo coisa de nego muito doido, né? Quando eu fico o dia inteiro olhando o gráfico, 8 horas seguidas, e às vezes naquelas horas que não tem nada para fazer, você fica fuçando nas ferramentas, mexendo, mudando o setup, configuração, etc. Xará, deixa eu só colocar aqui para mim, porque o pessoal vai perguntar como é que coloca a banda de Bollinger lá no gráfico da Rico, do Trade ao Vivo, né? Então você vem aqui em indicadores, bandas, tá? Você vai abrir aqui e tem bandas e tem bandas de Bollinger, é o primeiro aqui. Incluir, aqui já está exatamente, Xará, como você usa, né? Então a média móvel é 20 e 2 desvios padrão, então você dá, fechar aqui, você já vai ter aí a média, as bandas no gráfico, tá ok? Então é bem simples e qualquer um pode colocar. Agora, Xará, ninguém esquece aí da nosso rebaixamento, né? Hoje nós acordamos BBB e dormimos BBB menos, né? E o pessoal, na verdade, acordamos BBB e vamos dormir Casa da Fazenda, né?
Exatamente, é por aí mesmo. Mas bem que a gente não foi rebaixado tanto assim, né, bicho? Que aí é um rebaixamento muito grande. Mas vamos lá. Bom, existem os investidores e os investidores e os traders, né? Para o investidor de longo prazo, é claro que isso é ruim, né? Você está aí na beira do barranco de se perder o investimento grade, as pessoas olham com outros olhos para um país que não tem isso ou que pode perder o investimento grade. Então, no longo prazo, eu entendo que isso é uma coisa bem ruim. Agora, para o trader que vive o dia a dia, o que vai acontecer amanhã, o que importa, né? O melhor que a gente faz é ir dormir, tá certo? Se tiver muito comprado, toma as 2 talagadas de Duff, ok? Acorda amanhã, bota, mas se tomar 2 talagadas grandes, tá certo? Bota o relógio para despertar. Acorda amanhã, exato, e vê o que vai acontecer, ó. Quando saiu o investimento grade, que foi muito melhor, né, algo muito mais, que criou um desvio padrão muito maior do que a gente vai ter amanhã, a gente subiu no dia e depois começou a cair e ficou aí 6 meses caindo, né? Então, essa coisa de que amanhã vai cair, barbaridade, vai ter circuit break. Mas na verdade, né, isso, mas não vai, assim, eu posso estar errado. O mercado adora me contrariar quando eu falo assim, batendo na mesa, mas ó, duvido que vai ter investimento, circuit break amanhã. Se tiver, nós vamos tentar ganhar dinheiro com ele, tá certo? Mas é provável que tenha uma queda na abertura e depois as coisas se ajeitam, né? De certa forma, é de se imaginar que parte dessa perda desse rating aí já estava precificado. Tanto é que a gente está aí caindo uma barbaridade, enquanto boa parte do mundo subiu. Xará, sua opinião. Eu tenho até minhas dúvidas se a gente vai cair amanhã. Talvez até caia na abertura, um gapzinho, ou talvez um gapzão, depende aí do pânico de quem opera nos primeiros minutos de pregão. Mas eu até tenho aí, até fiz um post ainda há pouco, que eu chamei de teoria da conspiração. Eu acho até que a gente pode subir amanhã, porque... Lembra quando você postou aí no seu Face os gringos terem comprado de um dia para o outro 10 mil contratos futuros? Lembro, depois daquele. Eu queria ter comprado naquele dia lá, ainda tinha um monte de coisa vendida. Os gringos compraram logo depois da tal reunião do S&P com o governo, né? Lembra quando estava na agenda do governo que ele ia se reunir quinta e sexta-feira da semana retrasada com o S&P, com a Standard & Poor's? Todo mundo falou, puta, a Standard & Poor's está vindo para cá para dizer que o Brasil vai ser rebaixado, porque faz parte da política dessas agências se reunir antes com os governos, por questão de cortesia, para avisar de um rebaixamento de rating ou um aumento de rating, né? E todo mundo ficou especulando, a bolsa até caiu, porque falou, puta, vamos rebaixar o Brasil, vamos rebaixar, e caiu, e depois falou, não tem nada a ver, não é nada disso, não tem nada a ver, o objetivo é outra reunião. Bom, com o rebaixamento uma semana depois, está claro que o objetivo da reunião foi esse, eles vieram avisar, né? E justamente depois que avisaram, a bolsa só subiu, inclusive bem puxado pelos gringos, né? O que eu estou achando? A gente foi rebaixado, antes a gente estava com perspectiva negativa para ser rebaixado. Talvez o mercado tivesse em dúvida o quanto a gente seria rebaixado, 2 graus, né? Ou seja, a gente estava 2 graus acima do grau especulativo, a gente estava em BBB. Com rebaixamento, a gente foi para BBB menos, mas a gente continua grau de investimento. Só que a perspectiva antes era negativa, agora é estável. E o Standard & Poor's já disse que ela rebaixou 1 grau só para realmente ajustar dentro da sua metodologia por conta da questão da deterioração um pouco das contas públicas, etc., dos gastos, né? Mas ela botou claramente lá no seu anúncio que a perspectiva agora é estável e que ela não pensa em mexer tão cedo, então, no rating. Então, talvez o mercado, né? Eu acredito muito que uma informação dessa, uma reunião dessa, obviamente não fica dentro da Standard & Poor's, muito menos dentro do Palácio do Planalto, duvido que tenha ficado lá dentro. Essa informação de que ia ser rebaixado apenas 1 grau, né, um degrau, que a gente ia continuar como BBB menos, mas dentro do grau de investimento, e que a perspectiva ia ficar estável depois disso, mostrando estabilidade por um bom tempo, um curto e médio prazo pelo menos, né, eu acho que o mercado que teve acesso a essa informação, e eu não posso afirmar, né, até porque eu posso ser preso por isso, mas eu acredito que o mercado que teve acesso a essa informação
preferi olhar o lado cheio do copo, o lado meio cheio do copo, do que o lado meio vazio. E com isso a gente viu essa alta aí ao longo dessa última semana. É meu chute, tá? Vamos ver amanhã. Eu não estou pessimista para amanhã, não, apesar disso. Estou achando que estava bem precificado. Beleza. Xará, tem mais alguma coisa? Eu acho que para quem está comprado aí, durmam bem, sem estresse. Quem está vendido também não é para sair vendendo amanhã na abertura, com um gap ou coisa parecida. Não, Acho que a melhor coisa. se sair vendendo amanhã na abertura, se tiver gap de baixa, tem que tomar 3 chicoteadas depois, pelado, em praça pública, para aprender a não fazer besteira, né? Eu acho que tem que esperar no mínimo, uma hora de pregão, para ver a coisa se acomodar, para ver realmente os profissionais entrarem para dizer para onde vai o mercado, entendeu? Olha, cara, quinta-feira, Xará, a Petrobras, BBAS, Eletrobras abrindo com gap de baixo. Tinha um cara que falou para mim, vou vender Eletrobras e BBAS. Eu falei, cara, não faz isso, cara. É dito e feito, né, cara? É a história Porque o cara acha que vai cair porque saiu a notícia, né? Na verdade, abriu com gap de 4%, olhou para cima e falou, vou fechar positivo, e o cara zerou com ela no positivo já, quer dizer, perdeu 4% de bobeira, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? É um caso parecido com o Ibope, né, da eleição da Dilma, né? Pode ser que agora até tenha uma mudança nesse negócio. Bem que nego não tá nem aí, nego tendo Bolsa Família, nego tá tudo tranquilo. Ontem Então, mesmo, quando saiu o PMI chinês, todo mundo comentou, né, analistas, etc. Falou, puta, PMI chinês veio 8,1, né? O mês anterior foi 8,7, esperava que viesse 8,1, não, desculpa, 48,1. O anterior de fevereiro foi 48,7, se não me engano, esperava que viesse 48,5 e veio 48,1, né? Ou seja, o pessoal falou, puta, amanhã o mercado vai ficar negativo. No entanto, o que aconteceu? Bolsas asiáticas subiram, a gente subiu, né? Porque se entendeu a leitura que com isso a China vai soltar pacotes de estímulo econômico. Como foi isso é muito doido, né, cara? As coisas agora, antigamente saía a notícia boa, saía, o preço do petróleo subiu à noite, aí Petrobras subia. Agora o preço do petróleo sobe, Petrobras cai. Sai o dado ruim nos Estados Unidos, é bom porque não vai ter mais, vai continuar o Q3. Aí sai dado ruim na China, nego vai. Cara, não tem mais lógica, né? Por isso que eu acho que é legal mesmo é olhar gráfico, que aí o gráfico tá subindo, não tem erro, né, cara? Isso é bom pra gente, né, cara? A gente está bem nesse cenário, né? Não, com certeza. Né? Eu sei que, por exemplo, a gente está tentando venda com dólar já faz algum tempo, né? E nego falando que o dólar vai subir, eu olho pro gráfico com uma visão de gráfico diário. Eu sei que você até tem outra visão de gráfico semanal, mas eu não consigo ver o dólar subindo. Pode até subir amanhã com essa história toda aí, mas você tem um gráfico diário em queda e tal, não sei o que, né? Então é muito mais fácil, ao invés de ficar com esse monte de variável na cabeça, a gente olhar o gráfico e operar por ele. Né? Bom, Xará, a próxima então no dia 7 de abril, daqui a 15 dias, portanto, a gente vai falar sobre médias móveis, né? Isso, mais uma vez eu vou mostrar médias móveis como eu tenho feito até agora, né? Mostrando uma maneira analítica de usar as médias móveis. Claro, vou ter um outro setupzinho para mostrar só de tirar gosto aí para quem gosta de setups trade systems, até porque média móvel não tem como fugir disso, mas eu vou mostrar as médias móveis com uma visão mais de ratificar a análise de um trader clássico. Legal, muito bom. Xará, então muito boa noite, cara. Obrigado pela presença aí. Até daqui 15 dias aí ou num próximo encontro nosso aí qualquer. E eu que agradeço aí a audiência de todos vocês. Quanto que bateu aí, André, de audiência hoje? Hoje 160, 165, mas o site estava com problema, o chat estava com problema, tá tudo errado. Eu achei que hoje a gente ia romper topo histórico. Não, mas hoje caiu a nossa nota também, fomos rebaixados aqui, não teve jeito. Tem muita gente bebendo no bar agora para esquecer, né? Pois é. Bom, pessoal, obrigado pela audiência, boa noite para todos vocês, nos vemos daqui a 15 dias. Quem quiser me adicionar no Facebook é ABC Machado, beleza? Legal, Xará. Bom, e recomendação, quem está comprado 2 talagadas dessa aqui, quem está vendido 3, para não ficar muito eufórico e achar que vai cair o mundo amanhã. E a partir das 9 a gente começa a ter uma ideia do que vai acontecer no dia. Espero que não seja traumático para ninguém, tá? Se for também, cara, uma hora você vai passar por isso. Se for a primeira
loucura que você vai passar na sua vida como trader, fica tranquilo que se não fosse amanhã, seria em algum momento, né? Essas coisas só servem para fortalecer a gente, para a gente saber lidar com as dificuldades, e é assim qualquer profissão. O médico passa por momentos como esse, o engenheiro passa por momentos como esse, o advogado é a mesma coisa, então não seria nós, traders, que não passaríamos, tá ok? Qual o médico que não pegou, como é que chama aquele médico que faz parto? Obstetra. Qual obstetra que não pegou o neném com um cordão umbilical enrolado no pescoço, cara? Pô, faz parte. Tem que fazer cesárea às pressas, mesma coisa. Tem que ter calma, senão dá merda. Amanhã muita calma, então, nas primeiras 1-2 horas de pregão. Olha, se fechar em alta amanhã, que não é totalmente impossível, sabemos que tem muito nego fazendo insider trading aqui nesse mercado. Beleza, bom, e se tiver difícil de dormir, coloca na vitrola um The Rolling Stones aí, que com certeza vai ficar muito mais fácil, tá certo? Grande abraço para você, André, abraço pessoal que está ouvindo aí. Obrigado. E se Deus quiser, logo a gente está de volta aí daqui 15 dias falando sobre média móveis. Tchau. Se Deus quiser.